Olá, tudo bem? Já pararam para pensar se existe um desejo tão profundo que se a gente saciasse ele, todos os outros simplesmente se resolveriam? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das declarações mais assim revolucionárias de Jesus, uma bem-aventurança que promete exatamente isso: matar a nossa fome e a nossa sede de justiça. E para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai ter quatro partes. Primeiro, a gente vai ver de onde nasce essa fome espiritual. Depois, vamos tentar definir o que é essa tal de justiça que Jesus fala. Na sequência, a gente vai ver como que esse desejo aparece na prática, no dia a dia. E por último, um momento para a gente parar e pensar em que pé a gente está nessa caminhada. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que as bem-aventuranças não são uma lista de qualidades soltas, jogadas ao acaso, sabe? Pelo contrário, elas são tipo uma escada, uma progressão espiritual que Jesus montou com toda a intenção, onde cada degrau prepara a gente para o próximo. E aqui está o coração da promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que incrível! Ser saciado, ficar satisfeito de verdade é o destino. Mas de onde é que vem uma fome e uma sede tão forte assim? A resposta, olha só, está nos degraus anteriores. Olha só como a coisa funciona, é uma progressão mesmo. Tudo começa com a gente reconhecendo a nossa pobreza de espírito, sabe? Admitindo que, sozinhos, a gente está vazio por dentro. Isso leva a gente a chorar. Não um choro de desespero, mas um lamento sincero por essa nossa condição. E a partir daí, dessa entrega, nasce a mansidão, aquela confiança de que só Deus pode preencher esse vazio. É exatamente aí, nesse terreno fértil de humildade, que brota esse desejo gigantesco, a fome e a sede de ser cheio de Deus, da justiça dele. Beleza. Então a gente já entendeu de onde vem essa fome. Agora, a gente precisa olhar para o prato principal, digamos assim, a justiça. Mas o que será que Jesus queria dizer com essa palavra? Porque, né, hoje em dia, quando a gente fala em justiça, logo vem à cabeça punir quem está errado ou lutar por uma causa social. Mas o conceito na Bíblia, ele é bem mais profundo e muito mais pessoal. Então fica a pergunta que vai guiar a gente agora: que justiça é essa? Que tipo de justiça é essa que traz felicidade de verdade e que promete nos deixar completamente satisfeitos? E a resposta, olha, é transformadora. Ter fome e sede de justiça nesse contexto do Sermão do Monte significa ter um desejo que consome a gente por dentro, sabe? Um desejo de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. É olhar para ele como nosso grande modelo e querer muito refletir o caráter dele, as atitudes dele, o coração dele. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, fala a mesma coisa. Ele define qual é o objetivo da vida cristã: a gente chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso. Essa sintonia com Jesus é a verdadeira justiça que enche a alma. Não é só sobre seguir regras, mas sobre ser transformado de dentro para fora. Ok, agora a conversa fica mais prática. Como é que essa fome e essa sede aparecem no nosso dia a dia? Porque se esse desejo é de verdade, ele tem que aparecer nas nossas atitudes, não tem jeito. Vamos ver então 4 sinais bem claros, 4 evidências de que isso não é só um sentimento, mas uma força que molda a nossa vida de verdade. São 4 marcas, sabe, que mostram quando alguém está buscando de verdade a justiça de Deus. A primeira e a mais básica de todas é essa aqui. A pessoa reorganiza as prioridades da vida dela em volta do que é espiritual. Simples assim. O que é eterno passa a ser mais importante do que aquilo que é passageiro. E Jesus foi muito direto quando deu essa ordem. Buscar o reino e a justiça dele não é uma sugestão. É para ser o centro, o eixo em volta do qual a vida toda da gente tem que gerar. Tá, e como a gente vê isso na prática? Bom, se manifesta num cuidado especial com a leitura da Bíblia, numa vontade genuína de orar, numa alegria de ir aos cultos e naquela necessidade de estar junto, em comunhão com os irmãos e irmãs na fé. A segunda evidência é consequência da primeira. Quem tem fome de Deus começa a ter uma certa aversão por aquilo que afasta de Deus. O pecado perde a graça, sabe? Ele vira um obstáculo que a gente quer evitar a todo custo. O conselho do apóstolo Paulo aqui é bem radical, bem direto. Não é só para hesitar o mal, é para se afastar até da aparência do mal. Isso mostra uma sensibilidade espiritual, né? De preferir manter uma distância segura do que arriscar tropeçar no caminho da fé. Agora, a terceira evidência mostra um nível de maturidade espiritual ainda maior.
A busca pela justiça vai além de só evitar o que é pecado. Ela leva a gente a ter discernimento e, às vezes, até abrir mão de coisas que não são erradas, mas que simplesmente não ajudam a gente a crescer. Paulo resumiu isso de um jeito perfeito. A pergunta de quem tem fome e sede de justiça muda. Em vez de perguntar, eu posso fazer isso? A pergunta vira, isso me aproxima de Cristo? É um filtro de sabedoria que passa a guiar todas as escolhas. E aí a gente chega na quarta evidência que meio que amarra todas as outras. Essa busca por Deus não acontece do nada, por acaso. Ela exige disciplina, e disciplina consciente. Então, o ponto-chave é esse. A piedade, essa vida dedicada a Deus, é que nem um exercício físico. Precisa de treino, de esforço, de intenção. A vida espiritual não cresce se a gente ficar parado. Ela floresce com disciplina. E essa disciplina ganha forma em práticas como a oração constante, o estudo dedicado da palavra e o jejum particular. São, na verdade, ferramentas que Deus deixou para a gente exercitar e fortalecer nosso espírito. Bom, depois de a gente ver a teoria e as evidências, chegamos naquele que talvez seja o momento mais importante, a aplicação pessoal. É a hora de trazer tudo isso para a nossa própria realidade. Diante de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica ecoando é sobre a nossa própria vida. Será que essas evidências são visíveis? Existe de verdade no nosso coração essa fome e essa sede de justiça? Fica aqui o convite para uma autoavaliação bem sincera diante de Deus. E talvez, ouvindo tudo isso, alguém perceba que essa fome nunca nem começou na sua vida. Para essas pessoas, o convite está feito. Jesus chama hoje. Ele oferece um novo coração, um novo desejo e a salvação. Que essa fome e sede de justiça seja o desejo que mova a gente a cada dia, nos aproximando mais e mais de Cristo. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus te abençoe.